Gratidão. E aqui a gente vai falar das leis magnéticas, né? Leis como lei da atração, por exemplo, essas leis de manifestação de energia. Então, por que é tão importante a gente ter autodomínio? E por que essas leis de manifestação de energia, leis magnéticas, muitas vezes não compreendemos e as coisas ficam bagunçadas? Justamente porque existem muitos seres na Terra, né, nesse planeta, que querem tudo. Eles querem as coisas. Eles não querem entender o que está por trás das coisas. Ou seja, eles não querem entender como é que funciona uma lei magnética, como é que funciona uma lei da atração, leis de manifestação da energia. Ele quer as coisas. Então, tem pessoas atuando através do ego, que são justamente os movimentos da terceira dimensão e de tudo aquilo que a gente já vem, né, vivendo há muitos anos, e tem as pessoas que estão num processo de elevação dessa consciência para entender como que a realidade opera e como essas leis funcionam. Então são duas situações diferentes. Então um está mais consciente e o outro está menos consciente. Quem está menos consciente quer as coisas na força. Quem está mais consciente entende que as coisas não vêm pela força. Então as leis superiores nunca funcionam na base da força. Eu não posso forçar uma pessoa a uma situação que ela não quer. Então, o mundo físico, né, o mundo material físico, é um mundo que quer obrigar o outro nas coisas que ele quer. E não está considerando a vida do outro, né? Então, a harmonia de todos para que todos encontrem a melhor solução. Então, sempre, no nosso trabalho, se a gente enfrenta determinadas situações, por quê? Porque o nosso trabalho, ele não busca levar algo para melhorar, para que um seja melhor que o outro. Não. É justamente o contrário, é para que todos prosperem, né? Então, nós fazemos o exercício em nós mesmos e vamos aplicando essas leis e compreendendo e vivendo, se harmonizando com elas, entendendo, para que a gente possa viver dessa maneira, que a gente possa, como a gente chama, reverberar, né? Possa ressoar, possa emanar, possa irradiar mais dessas leis de unidade, porque a lei da manifestação é uma lei que exige que nós estejamos unidos internamente, ao todo. Então, se eu estou unida ao todo, como é que eu vou fazer alguma coisa que prejudique alguém? Então, essas coisas é que a gente tem que estar trabalhando na nossa consciência. Por quê? Porque a lei, ela opera. Não é que a gente fala, não, agora eu vou utilizar essa lei. Aí eu pego a lei, pego outra lei e falo, agora eu vou usar essa outra. Não, as leis estão operando. Elas estão operando independente de a gente saber ou não, né? Então, uma árvore está crescendo, tem N leis operando no crescimento daquela árvore, mas a gente não tem como ver quais são, né? A gente percebe pelo que está florescendo naquela árvore, o que está aparecendo, né? Se nasceu algum fruto, se alguma folha caiu da árvore. Então, com esses movimentos, a gente vai percebendo que tem leis operando. A mesma coisa acontece com a gente. Então, a gente tem que estar no silêncio, na tranquilidade, para perceber, antes de reagir a qualquer uma dessas leis, né, porque elas estão em operação, qualquer uma dessas percepções no mundo fenomênico concreto, real, material, para entender o que está operando ali. Então, quando a gente está num processo ascensional, a diferença é que a gente vai observar a partir do coração. Observar. A gente não vai julgar. A gente vai primeiro observar, vai entender e então vai atuar de acordo a essa percepção. Só que as leis, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está por trás de determinado evento, né? A gente não tem todos esses elementos. Por isso que é importante a gente desenvolver a percepção, intuição, tudo isso, né? Essa capacidade mais ampliada, para que a gente não entre no mundo dos fenômenos brigando pelas
coisas, né? Então, esse velho mundo, que é o mundo de brigar pelas coisas, a gente tem que se desapegar e permitir que as coisas se ordenem a partir das leis superiores. Então, essas leis magnéticas são leis superiores, né? Então, elas movimentam o nosso campo energético e elas vão atrair, repelir, de acordo com a nossa vibração. O que não quer dizer que a gente tem eventos que apareceram que a gente estava naquela vibração. Não, justamente isso. Tem situações que precisam ser harmonizadas e aquela pessoa talvez seja a mais indicada. Então, aquela situação aconteceu ali. E só isso, gente. A gente não entrar, né, nas situações como se fossem... isso aqui eu atraí, então eu estou no caminho errado, estou no caminho certo, todos aqueles questionamentos, né? Não, a gente observar cada caso, cada situação em separado, né? Não misturar as coisas e buscar compreender como opera. Sempre vai ser a vibração, né? Existe uma vibração primordial, prioritária em nós, a nossa assinatura vibracional, e essa está o tempo todo manifestando quem somos, atraindo aquilo que necessitamos. Então, manifesta quem somos e atrai o que a gente precisa. E isso vai acontecendo porque existe essa assinatura vibracional levando a gente para o caminho que a gente necessita. Durante esse caminho vão aparecendo situações e a gente vai aprendendo a lidar com elas. Mas a gente tem uma meta e tem uma energia principal, que é a coligação com a energia crística, com a energia do amor e sabedoria. Então, nunca a gente vai resolver algo sem amor e sem sabedoria. Então, não é um amor humano, né, desenfreado, louco, né, esse amor pegajoso, e também não é sabedoria pela sabedoria, né? Então, as coisas estão interligadas. É uma energia onde uma ação tem que ser uma ação superior, uma ação com uma inteligência maior, e não essas ações humanas baseadas no ego, no medo, na raiva, no ódio, porque tudo isso não gera nada, né? Isso simplesmente é uma ação egóica, uma ação que não visa o bem comum das pessoas e que muitas vezes é por conta da ação de uma pessoa que desconhece essas leis, né? Então ela não está nesse processo, então ela acredita que ela pode atuar do jeito que ela quiser. Então, essas mudanças, né, e as leis, a operação dessas leis, dentro desses diversos quadros que acontecem, a gente tem que ficar atento porque o mundo está em transição, né? Então, o planeta está em transição e a gente tem que estar sempre naquilo que é nossa meta, o nosso plano, o nosso caminho, seguindo o nosso coração e não buscar não entrar, né, nesses movimentos, porque existe um movimento. Nós estamos num movimento de expansão de consciência. Então, o nosso coração está expandindo. Então, a gente está ampliando tudo, né? A gente está buscando crescer. Quem está num processo contrário está num processo de contração, de redução, de cada vez menos. Então, totalmente o contrário à lei da atração para quem está no processo ascensional e para quem não está. Então, a lei ela está operando do mesmo jeito, mas o estado do ser é que define como ela vai funcionar. Porque se nós estamos de coração aberto, estamos buscando, estamos expandindo, estamos crescendo, queremos novas coisas, viver novas oportunidades, etc., a gente está ampliando o nosso campo. Aquele que quer, não, eu quero só aquilo, eu quero aquela, eu quero, né, aquelas coisas que a pessoa quer determinada coisa em específico, no universo não existe. Porque o universo são infinitas possibilidades, né? Então, se eu restringo o universo, falo, não, eu quero isso aqui, não estou dentro dessa lei ascensional, né? Que é permitir que as infinitas possibilidades se apresentem. E existe sempre um caminho de menor resistência e um caminho que é mais coerente com aquele ser, diante do seu nível de consciência, do seu projeto evolutivo. Ao passo que o outro restringe e a pessoa quer só aquilo. Então ela está dentro
de um campo de repulsa, né, do eu divino. Ela está imersa no ego, que quer só daquele jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque um expande e o outro deixa o ser totalmente imerso, né, bitolado, né, como a gente chama, em uma única alternativa e querendo aquilo como se fosse realmente algo espetacular, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as leis, elas sempre estão operando, mas se a gente está num processo de expansão de consciência, a lei vai operar de uma forma, senão ela vai operar de outra. Mas ela está lá, está presente e está acontecendo. Então o intercâmbio entre pessoas de vários níveis de consciência é a tarefa da transição, né? Entendendo que a transição é uma transição. Né? Então isso é muito poderoso, né? Ou seja, nada fica igual, a gente transita de um nível para outro e sempre, se estamos buscando progredir, crescer, sempre vamos estar aprendendo novas coisas e vivendo novas realidades, porque a consciência, uma vez expandida, ela não retorna para ver qualquer outra coisa menor do que aquilo que já está vendo, né? Porque já compreendeu determinadas coisas e ela experiencia aquilo e ela vai para outras experiências que estão condizentes com o plano da alma, porque a alma ela precisa fazer experiência, né? E ela não está ali para fazer uma experiência, ela não fez todo esse trajeto, né? Desceu aqui, fez toda essa coisa para ficar vivendo experiênciazinhas repetidas e de coisas mundanas que já não fazem muito sentido, né? Então ela vai fazer experiências mais unidade, mais integridade, novos lugares, novos trabalhos, novas coisas. Então tudo isso é uma oportunidade para a gente crescer e não ficar em coisas que já não fazem mais sentido, né? Em coisas que já aprendemos, mas é importante a gente sentir e perceber como que essas leis operam, porque elas sempre vão operar, né? Então toda a lei de manifestação da energia opera porque nós estamos recebendo energia, por isso estamos vivos aqui, e tudo que a gente faz no mundo fenomênico, ou seja, para manifestar coisas, nós estamos o tempo todo trabalhando com essas leis, né? Então o que eu vou manifestar hoje, né? Então eu estou usando, entre aspas, essa lei para fazer acontecer isso. Então vamos ficar atentos às leis, né? Não ficarmos bitolados no mundo de uma única opção, e vamos nos abrir para as infinitas possibilidades. Gratidão.